ao Fernando Schuller no Estadão falar sobre isso. Mais uma matéria, tudo isso está acontecendo por conta da canetada do Mendonça. Não fosse a canetada do Mendonça, Flávio Dino ia ter, no estado de presente, o Fux não teria dito isso, a imprensa ia estar reclamando de outro assunto. Supremo encerra a CPI do INSS inconclusa e consagra a República dos dois pesos e duas medidas. Tivemos um dia garantista no Supremo, mas no fundo é um garantismo de contexto. Não é nenhuma surpresa que o Pleno do Supremo tenha, na prática, encerrado a CPI do INSS. Era uma decisão esperada. A CPI nunca interessou o governo, na verdade. Ela é constrangedora porque envolve o filho de Lula, o Lulinha. Já houve interferência do Supremo para evitar a quebra do sigilo do filho do presidente. Boa parte do escândalo aconteceu no atual governo. Isso não significa uma responsabilização direta do presidente, mas o escândalo envolve o atual governo em escala e em volume. Enfim, todos os fatos que já vieram à luz do público. A CPI não concluiu seu trabalho. Era lógico que ela fosse prorrogada. Havia a definição, a determinação clara da minoria, a partir da lógica do direito da minoria ou da CPI como um direito da minoria. Isso foi consagrado claramente por jurisprudência do próprio Supremo. Aí ele fala, olha, vamos lembrar que em 2022... Na verdade foi 2021, o ano tá errado. Barroso determinou a abertura da CPI da pandemia, dizendo que é um direito líquido e certo da minoria, um direito político, um direito que era próprio da democracia, do sistema republicano, da investigação da transparência, e não poderia, digamos assim, se submeter à vontade de uma maioria parlamentar. 3 anos e meio depois, o discurso simplesmente é invertido. Era um defeito da minoria líquido e certo instaurar uma CPI. Era um direito, não falei defeito, um direito líquido e certo. Mas deixa de ser uma prorrogação por 60 dias a pedido da própria direção da CPI, considerando todo o arrazoado, tendo foco determinado, objeto bem definido, claramente o trabalho inconcluso. Deixa de ser simplesmente porque não está escrito, não está claramente configurada a ideia da recondução ou, enfim, da prorrogação. São interpretações dadas pelo Supremo. O que surpreendeu, ou talvez tenha sido até curioso na discussão do plano do Supremo, foi se escutar que o inquérito não pode ser infinito ou uma investigação não pode ser infinita, que tem que ter objeto determinado, que as condutas precisam ser individualizadas das pessoas, tudo o que no inquérito das fake news conduzido pelo próprio Supremo desde 2019 não é obedecido. As condutas não são individualizadas, o inquérito é infinito, ou pelo menos é prorrogado indefinidamente, não tem objeto claro e definido, e esses tipos penais aplicados são muito abertos. São 2 pesos e 2 medidas. Nós tivemos nesta quinta um dia garantista no Supremo, mas no fundo é um garantismo de contexto, um garantismo de conjuntura, quando interessa, na verdade, politicamente. Me parece muito discutível toda essa discussão e aí, a partir daí, se cria uma jurisprudência, ou seja, a prorrogação de CPIs não é mais um direito da minoria. Então, na prática, o Supremo Federal, por maioria, Gilmar, Pedro III, Carmen Lúcia, Zanin, Toffoli, Flávio Dino, determinam o fim da CPI do INSS, mesmo que ela não tenha concluído as suas investigações. Cada vez mais, na prática, nós vamos nos transformando na República dos 2 pesos e das 2 medidas. É por causa disso que o Supremo enterrou a CPMI do INSS. Mais uma nota dos últimos dias. O Centrão e o PT pressionam o Supremo contra a prorrogação da CPI do INSS para evitar turbulência na eleição. E todas as notícias, elas foram utilizadas nos últimos dias pelos militantes da direita, pelas pessoas da direita, para expor as tramóias do governo Lula, do Centrão, do Supremo, gerando um desgaste em ano eleitoral para toda essa turma. E aí eu chego, no Brasil pós-Mendonça. O que estava contratado? Acabar a CPI, porque o Alcolumbre ia acabar, ia fazer isso sem o Supremo precisar se mexer, sem o Lula precisar se mexer, nada. E ali o Batoré fez isso, ia ficar por isso mesmo, quem liga para o Alcolumbre, nenhum brasileiro tá nem aí para o Alcolumbre. E a mudança mudou tudo. Então assim, quando você olha a política de onde nós estávamos, para onde nós avançamos, não dá para olhar para os últimos 3 dias, que foram essas 72 horas basicamente, foi um pouco menos, né? Na verdade foi na meio da tarde de ontem, no início do almoço de ontem já estava meio que resolvido, então sei lá, 66 horas, 65 horas... Eu tinha ali um cenário que aumentou o desgaste para diversos atores políticos, levantou a bola de tantos outros, e eu coloquei. Vamos ver o antes e depois. Multiplicam notícias sobre a União, PT, Centrão, Supremo, para sabotar a CPMI. Não tinha nada disso. Globo bate de frente com o Supremo, em mais de um momento. Malu Gaspar, nos últimos 2, 3 dias. Gabeira, outros analistas na Globo News. A tensão em torno da CPMI aumenta. Chamava atenção. Mas veja que até o Banco Master, porque também... deu uma acalmada, né? Tá assinando, tinha outra aí sobre relação. Saiu também uns fatos novos, né? Aquela minuta do Banco Central, uma coisa ou outra, mas a CPMI foi o principal assunto do dia de ontem. Então cresceu em atenção por conta da canetada do Mendonça. Mendonça se destaca como herói. Ministros do Supremo são expostos ao deixar suas digitais, inclusive o Cássio. Fux relembra a CPMI das fake news. Podia ser amplamente aí relembrado e explorado pela direita. E por sinal foi um dos principais vídeos circulados ao longo do dia de ontem. O vídeo do Fux, o vídeo do Flávio Dino e o vídeo do Mendonça. Flávio Dino expõe o inquérito das fake news. Obrigado, Flávio Dino. Aumenta o desgaste do Supremo e de Lula.
E você vê meio que um racha no Supremo se aprofundando, né? Como o isolamento do Mendonça, o Fux, aí nada. Tudo isso aconteceu. Então, assim, é muito difícil pra mim entender a cabeça de uma pessoa que, diante de tudo isso, por conta exclusivamente do voto do Cássio. Agora acabou. Agora eu vou anular o voto. Que é culpa do Frouxonaro. É culpa do Frouxonaro. Agora acabou. Agora eu vou anular o voto. Que é culpa do Frouxonaro. É culpa do Frouxonaro. Eu não ia trazer nenhuma postagem. Mas fica parecendo que não aconteceu se não mostrar, né? Mostrar essa derrota de qualquer jeito. Então, assim, em termos práticos, a derrota estava garantida. Com ou sem o voto do Cássio. Mas mesmo na derrota, tudo isso aqui aconteceu graças ao Mendonça. Então, muitas vezes, você olhar as coisas sem a devida perspectiva, eu acho que gera esse sentimento de raiva, de ódio que às vezes a pessoa tem na rede social, que eu fico sem entender. Eu acho que é importante analisar as coisas. É a mesma coisa do PL da misoginia. O Flávio, agora acabou o Flávio. Rapaz, se o Flávio tivesse votado contra, eu acho que devia ter votado. Eu acho que devia ter votado contra. Acho que foi errado. Mas ia ser 66-1. A gente está perdendo. Então, assim, acabou. Cara, o Brasil não acabou por causa do Flávio. Não acabou por causa dos votos da direita. Se toda a direita tivesse votado contra, o PL da misoginia ainda assim teria passado no Senado. Então, o Brasil não acabou. O mundo não acabou. Não adianta, sabe, ficar em casa no segundo turno, no primeiro turno e achar que tanto faz. Lula e Bolsonaro são iguais. Tem que colocar as coisas um pouco em perspectiva, sabe, na vida, analisar números. Aí, até trago isso daqui pra quem diz que é tudo igual. Cara, não é tudo igual. Diversas decisões ao longo aí dos anos mostraram que, por pior que seja, o Cássio ainda é menos pior do que o ministro padrão do Supremo indicado pelo Temer, Dilma, Lula, FHC. Não significa que ele é bom, ele só menos pior. Teve agora o julgamento do Cláudio Castro. Perdeu por 5-2 no TSE. Só que os dois únicos ministros que não foram favoráveis ao Cláudio Castro perdeu seu mandato, um foi o Cássio e o outro foi o Mendonça. E eles estarão agora no TSE em 2026. Então calma. Muita gente pontuou que realmente deve ter interferido, né? O filho do Cássio, o Ronaldinho dos negócios também, da advocacia. Às vezes pesou na coisa dele, mas calma lá, irmão. O Brasil não acabou. O presidente da CPMI do INSS falou uma coisa que eu acho que é o ponto central. Hoje o Brasil assistiu a um retrato cruel da realidade. E quem não viu, deveria acabar sabendo, né? Você deveria contar para quem não viu. O recado foi claro. O sistema não quer que essa investigação avance. O sistema não quer que a verdade venha à tona. Nós fizemos a nossa parte, investigamos, avançamos, mostramos o caminho. Mas, mais uma vez, o sistema tentou vencer. E o Brasil precisa entender isso com clareza. A resposta não está mais apenas dentro das instituições. A resposta está nas urnas. Se quisermos mudar essa realidade, precisamos mudar o Congresso Nacional. Mais de 50% no Senado, mais de 50% na Câmara. Sem isso, o sistema continuará vencendo. Exatamente. A buquelização do Brasil que o pessoal pede passa por isso. Tem maioria nas casas. Tudo que está acontecendo hoje foi contratado na eleição de 2022. Quando você elegeu os senadores que estão aí, se bem que não, os senadores não, porque em 2018 elegeu 2/3, né? Agora que vai trocar. Mas os deputados que estão aí, sabe, o presidente da República que está aí, toda essa turma, eles estão em 2022. O Flávio Dino não estaria no Supremo, o Zanin não estaria no Supremo, a vaga aí do Barroso, não sei se o Barroso teria renunciado. Mas enfim, tudo isso foi decidido lá atrás. Essa mudança estrutural não vai vir de reclamação da rede social. A luta continua, principalmente essa luta eleitoral. Então, vamos colocar as coisas um pouco mais em perspectiva. E aí eu voto naquele tweet do Carlos. Eu tenho certeza que foi pro pele da misoginia. O mesmo contexto me leva a crer, mas é aplicável aí na gritaria de ontem da direita em torno do Cássio, cara. A revolta é justa. E tá certo em se revoltar e criticar, mas vira histeria. Quando vira histeria e tudo começa a ser culpa de Bolsonaro e acabou igual tudo igual, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, velho. Vamos amadurecer um pouquinho, sabe? É nítido que é um direcionamento... Moleque, esse parágrafo é bom. Direcionamento de pessoas dispostas a perder a mão de propósito, ignorando que logo depois perderão o braço e até o pescoço. Existem formas e formas de agir, e não há ingenuidade nisso. O que falta neste enredo é outra característica. Enfim, é possível consertar, construir e avançar, mas o que se vê hoje não é exatamente na direção oposta, e sinceramente não há como dizer que não seja algo pensado. É tudo tão claro e a intensidade e discrepância do tratamento dos fatos expostos é visível até para o mal dos inocentes. Sabemos que esses modos não é novo e se repete como algo parecido com 2022. Que Deus salve o Brasil e toque a consciência de todos nós enquanto ainda é tempo.